Lucas, Evangelho, segundo nos escreveu o Espírito Santo através de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler, mesmo assentados, do verso 5 em diante. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Vamos orar? Conserve a sua Bíblia aberta, porque vamos estar meditando no texto. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada servo do Senhor, cada visitante que está aqui nessa manhã. Te agradecemos porque o teu Espírito Santo nos trouxe com o coração preparado para ouvirmos a tua voz. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos concedido já durante esse fim de semana junto com os casais. Mas pedimos agora que o Senhor possa ministrar de forma muito particular ao coração de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Fala, Deus, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós, quando casamos, a maioria dos casais, embora hoje exista uma realidade que tem se difundido no meio de alguns casais, temos o desejo de ter filhos. Há casais que hoje já casam programados para não ter filhos. E são poucos ainda na sociedade, mas já temos casais cujo projeto é não ter filhos. Mas a maioria dos casais, o grande sonho é ter o seu primeiro filho, a sua primeira filha, a sua primeira criança. E todos nós sabemos que quando nasce um filho,
é aquele pacotinho de gente, enche uma casa. Não anda, não corre, não pula, não faz nada além do que comer e fazer as suas necessidades fisiológicas, que é com uma rapidez tremenda, né? Mas enche uma casa. E nós casamos, passamos 2 anos, e o desejo de ter filhos. Quando nós descobrimos que a minha esposa estava grávida, eu me coloquei diante de Deus em oração e disse: Deus, eu quero te pedir 3 coisas. Presbiteriano até nas orações, né? 3 pontos. 3 coisas. Primeiro, que seja um menino. Eu gostaria que a nossa primeira criança fosse um varão. Segundo, que nascesse no dia do meu aniversário. E terceiro, que fosse de parto normal, porque não era eu que ia ter, né? A minha esposa. Mas, queridos, durante aquele período, igreja é assim, né? Tem uma fase que é a fase dos nascimentos, né? Tem uma fase que o berçário não cabe, é menino para todo lado. Tem uma outra fase que é uma fase assim meio nostálgica, porque é a fase das partidas, né? Alguns irmãos vão sendo promovidos para a presença do Senhor, e parece que tem um período que vão vários, né? Se encontrar com o Senhor e cantar no coro celestial. E tem uma outra fase que é a fase dos casamentos. Naquele período, 6 mulheres jovens engravidaram. A minha esposa era uma delas. E nós brincávamos, os maridos jovens, porque o meu vai ser menino, vai casar com a sua menina, e ficava aquela brincadeira. E as 6 mulheres grávidas, 5 estavam certas de ter parto normal. Só a minha esposa não poderia, porque ela teve uma complicação na gravidez. E essa complicação nos levou, durante toda a gravidez, a acompanhar com ultrassonografias periódicas, num determinado espaço de tempo, para saber como estava o andamento da gestação. E, queridos, para encurtar a história, as 5 outras mulheres que estavam certas que seriam parto normais, todas foram cesarianas. A única que não poderia, em hipótese alguma, ter parto normal era a minha esposa, e foi parto normal. Todas as outras mulheres foram meninas. Só o nosso foi menino. E ele nasceu no dia do meu aniversário. Por isso que o nome dele é Carlos Alberto II. Queridos, Deus é detalhista. Ele chega a ser caprichoso. Ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, da nossa trajetória, dos nossos sonhos. Ontem nós falamos isso para os casais. E quando nós olhamos para a vida de Zacarias e Isabel, nós percebemos um casal que tinha algumas características que nós gostaríamos de encontrar em todos os servos de Deus. Observem comigo aqui o verso de número 6. Diz assim o verso 6, Lucas 1, verso 6. Ambos, observe que está se referindo aos dois, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Veja que síntese da vida de um casal. Observe que as características de marido e mulher é de que ambos eram justos diante de Deus. Não está falando diante dos homens. Ou seja, o crivo, o nível de exame era o celestial. O paradigma era celestial. Eles eram analisados e avaliados
pelos preceitos do Senhor, o padrão divino, era a meta de Zacarias e Isabel. E diz o texto que eles eram justos diante de Deus. A palavra no grego é interessante, que dá a ideia de uma roupa bem passada, e os antigos se lembram da calça com vinco, né? Que não deixava nenhuma dobra, justos, retilíneos. No padrão de Deus, eles chegaram ao patamar de justiça celestial, justos diante de Deus. E quem narra isso é o Dr. Lucas, que ao fazer uma pesquisa acerca de Zacarias e Isabel, o que ele ouve de todas as pessoas é: é justo. Olha, se você perguntar a algumas pessoas na igreja quem é fulano de tal, as pessoas vão dizer: olha, depois do Pai, Filho e Espírito Santo, ele é a pessoa mais santa que eu conheço. Mas se perguntar a outros, vai dizer: é uma boa pessoa. E se perguntar a outros, talvez digam: é suportável. Mas o que Lucas ouve, quando ele vai empreender essa narrativa, e ele faz uma narrativa histórica, ele pesquisa a vida de Zacarias e Isabel, e o que ele ouve de todas as pessoas, pelo menos é o que o texto nos dá a entender, por inferência, e que eles eram justos diante de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã exatamente sobre a vida desse casal. Por que Deus demora em realizar os nossos sonhos? Em primeiro lugar, olhe comigo, queridos, o texto. O texto diz assim, no verso de número 8 e 9: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, é entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Observe que ele permaneceu, e em primeiro lugar eu queria compartilhar isso com os irmãos. Ele permaneceu servindo ao Senhor, mesmo quando os seus sonhos não eram realizados. Parece que nós temos um prazo de validade para servir ao Senhor. Enquanto Deus estiver realizando os nossos sonhos, enquanto os nossos desejos forem atendidos, enquanto nós orarmos e Deus estiver massageando o nosso coração, dando aquilo que buscamos tanto diante dele, aí nós somos fiéis, intensos na oração, dedicados no serviço do Senhor e amorosos na causa do Mestre. Mas pode Deus começar a demorar de acordo com a nossa medida de tempo, de acordo com as nossas expectativas, e parece que o nosso senso de fidelidade e dedicação, ele vai diminuindo. Mas diz o texto que ele permaneceu exercendo diante dele o sacerdócio. Ele permaneceu fiel. Você se lembra de Ana, a profetisa Ana, mais de 80 anos, diz o texto. E essa mulher, ela permanecia na casa do Senhor, jejuando e orando e buscando ao Senhor. Olha comigo aí o capítulo 2 de Lucas, o verso 36 a 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Então veja que essa mulher não teve muito tempo para desfrutar do casamento, só 7 anos. E que era viúva de 84 anos. A nossa irmã tem 84, não é isso, minha santa? E observe que diz o texto: esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Parece que a nossa fidelidade, o nosso fôlego de dedicação, de serviço ao Senhor, ele tem um prazo de validade. Se Deus está nos atendendo subsequencialmente, constantemente, se Deus está nos dando aquilo que buscamos tão intensamente,
Parece que o nosso coração vai sendo alimentado para o fervor e vamos tendo mais ânimo, mas basta Deus se demorar dentro da nossa expectativa de tempo e aí nós vamos nos arrefecendo, desanimando, desacelerando na dedicação ao Senhor. Mas Zacarias e Isabel atravessaram uma fase difícil, queridos, porque a fase do filho, ela é desfrutada por todos os casais. Aí como é que está o seu? O meu menino agora já está falando mamãe, o meu está falando papai, porque o meu já deu os primeiros passozinhos. Todo casal gosta de passar as fases quase que simultaneamente com os outros casais. Casam aquele número de casais numa época, daqui a pouco aquele mesmo número de casais começam a ter filhos, aí sai aquele grupo de casais de menino pequeno, embora todos eles dizem, dá um trabalho tremendo, chega para o casal e diz, está dando trabalho? Tá. Pergunta para o Charles, né? Está dando trabalho? Tá, me dê para mim então. Pergunta se ele vai dar. É um trabalho gostoso, não é verdade? E às vezes, homens, deixa eu dizer uma coisa para você, homem, essas mulheres são trapaceiras. Cuidado, elas são trapaceiras. De madrugada, eu escutei aquela voz gostosa, papá, eu dei um pulo da cama, corri lá e disse, ele falou papai, e peguei nosso filho no colo, e a minha esposa disse, ele chamou, foi você, vai cuidar dele. Aí no outro dia, eu cheguei em casa, em determinado horário, eu vi ela treinando o nosso filho, papai, aí eu falei, espertinha. Quer dizer que ela ficou ensinando o dia inteiro para de noite dormir e o bobão aqui fica cuidado do menino de madrugada. E eu achando o máximo, porque ele falou papai. Olha, essas mulheres só muda de nome, de endereço e de marido. Só. Mas, queridos, Zacarias e Isabel não atravessaram essa fase com os outros casais. Enquanto os outros atravessaram a fase da infância, da pré-adolescência, da adolescência juntos, eles permaneciam sem filhos. E queridos, não há coisa que doa mais em nós, sermos fiéis, buscando ao Senhor, suplicando ao Senhor, vendo Deus realizar o sonho de todas as outras pessoas, mas e o meu sonho? Por quê? E é indubitável, é fatal, vai acontecer um momento que você começa a se questionar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu sou crente, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu sou fiel ao Senhor, por que que os outros têm tido os seus sonhos realizados e eu não? E aí você olha comigo o texto e vê aqui no verso de número 25, aliás, vamos ver o 24 e 25. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. A palavra opróbrio quer dizer desprezo. De acordo com algumas circunstâncias, ela pode ser traduzida como desgraça, má fama, má reputação. A mulher que não concebia naqueles dias era tida como não agraciada por Deus. Isabel se via assim. Eu sou crente, casado com um homem de Deus, servimos ao Senhor fielmente, mas Deus não me abençoa com a gravidez. E às vezes, queridos, o projeto de Deus é muito mais do que um filho. Muito mais do que um filho. Por isso que, em segundo lugar, eu gostaria de compartilhar com você que, às vezes, Deus ele não realiza os nossos sonhos no nosso tempo, porque Ele quer trabalhar o nosso caráter cristão. Mais do que realizar os nossos sonhos, Deus quer tratar conosco. Observe que, no verso de número 10 em diante, diz o texto, e durante esse tempo,
Toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Observe que ele passa a juventude matrimonial, ou seja, aqueles primeiros anos de casados, ele passa a maturidade matrimonial, aquele período de 10, 15, 20, 25 anos de casados, e aí ele entra agora na velhice matrimonial, e o anjo chega e diz: a tua oração foi ouvida. Se fosse talvez algum de nós, nós diríamos: agora? Meu filho não vai ter um pai, vai ter um avô. Ele vai olhar para mim e vai dizer assim: vô, cadê meu pai? Mas Zacarias não diz nada. Ele não faz chacota. Diz o texto qual seria a característica desse filho. Observe a partir do verso de número 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu ouvi uma frase uma vez, eu não sei quem foi o autor dessa frase, mas é uma frase muito profunda. Ela diz assim: às vezes nós somos vítimas das nossas próprias aspirações. Às vezes os nossos desejos, se realizados por Deus no nosso tempo, do nosso jeito, no nosso modus operandi, será o nosso fim. Tem crente que ele deseja, ele sonha com aquela casa de praia ou aquela fazenda. Quando Deus dá, ele deixa de vir à escola dominical, deixa de se envolver no trabalho do Senhor, não se dedica mais na obra do Senhor, ele deixa tudo por causa do sonho que Deus lhe deu. Ele serve bem ao Senhor com um carro velho. O carro novo, ele tem medo disso, daquilo, ele não coloca na obra como colocava o carro velho. E às vezes nós temos reticências em servir o Senhor quando com saúde. Quando perdemos: Senhor, me dá saúde para que eu possa te servir. Se eu tivesse saúde. Queridos, às vezes nós somos vítimas das nossas próprias aspirações, aquilo que nós desejamos tanto, se Deus nos der, isso se torna o nosso empecilho para o reino, para nos dedicarmos ao Senhor. Mas Deus quer trabalhar o caráter de Zacarias e Isabel, e às vezes isso dói, e dói muito. Eu fui pastor no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Bom Conselho de Papacaça, é o apelido de Bom Conselho. Tinha uma figura exótica da televisão, se não me engano já faleceu, chamado Pedro de Lara, camarada bem esquisito, que era lá dessa cidade. Eu fui pastor lá 2 anos, os meus 2 primeiros anos de ministério. E nesses 2 primeiros anos de ministério, eu aprendi muita coisa no interior. Uma delas foi a ver uma pessoa pilar o arroz. E a zeladora da nossa igreja, era uma igreja pequena, de interior, e tinha um pilão, ela colocava o arroz, ia pilar o arroz, bater. E um dia eu estava lá olhando e me lembrei do nosso querido reverendo Francisco Leonardo, homem de Deus, um holandês cheio do Espírito Santo, Franz Leonardo. Ele mesmo se autodenominava Chiquinho, homem santo de Deus, sogro do reverendo Augusto Nicodemos. Reverendo Francisco Leonardo dizia para a gente, para nós seminaristas:
O pilão do Senhor dói. Aguenta, irmão, aguenta. Estar no pilão de Deus dói. Mas Deus bate às vezes para nós com muita força. Mas para Ele é na medida certa. E Ele bate para tirar toda a casca grossa que nós temos, para que possamos nos tornar aquele arroz gostoso, para ser saboreado por esse mundo que está precisando ouvir o Evangelho. Sabe, queridos, Deus trabalhou Zacarias e Isabel no pilão, e o pilão dói. No caso de Zacarias e Isabel, foi uma trajetória inteira de vida. Talvez você, a mim, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei. Mas quando a Bíblia diz em Romanos 8, 28, você pode repetir comigo esse texto? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava ministrando, um casal me procurou e disse: pastor, esse texto mexe tanto com a gente. Porque nós estávamos viajando de volta para Pernambuco, fui transferido pela Marinha, e no meio do caminho, nosso carro furou o pneu, bateu de frente com outro carro, um caminhão, e nossa filha faleceu. Minha esposa quase faleceu. Hoje está aqui do meu lado para contar a história. Nosso filho sobreviveu. E nós olhamos para esse texto durante muitos anos e ficamos nos perguntando: como é que eu vou dizer que todas as coisas cooperam para o bem? E ele dizia que mais doía quando ele ia citar o texto, que a vontade de Deus é, vamos repetir juntos? É boa, perfeita e... Será que é agradável perder um filho, uma filha num acidente? E aí ele diz: pastor, nós aprendemos que a vontade de Deus é perfeita. Isso nós aprendemos. Agora, boa, nós descobrimos que ela é boa para o plano de Deus. E nós vamos aprendendo a encaixar-nos dentro deste boa na caminhada da nossa vida. E aí nós vamos entender que ela é agradável por causa dos propósitos dele, mas às vezes nem sempre é agradável para a gente. Para Zacarias e Isabel, e nós vimos pelo relato que ela faz, de que Deus anulou o seu opróbrio, não foi boa nem agradável, mas foi perfeita. Ela entendeu que foi boa e agradável lá na frente, porque nós temos certeza que Zacarias e Isabel entendiam o que era a soberania de Deus. E sabe, amados, em terceiro e último lugar, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, para nos ensinar que o tratar de Deus conosco tem sempre um fim proveitoso. Observe bem que o texto fala das características desse filho. Você sabe o que vai acontecer com o seu filho e com a sua filha no futuro? Nós não sabemos. Nosso filho tem 21 anos, faz jornalismo. Nossa filha tem 19 anos, faz administração de empresas. Eu não sei o que será do futuro deles, eu sei que está na mão do Senhor. Na mão do Senhor está seguro. Na mão do Senhor, com certeza, os planos que Deus tem para eles são maravilhosos. Mas eu não sei, mas Zacarias e Isabel, desde a concepção, já souberam como seria o filho deles. Que bênção eles seriam nas mãos do Senhor. O alcance, a dimensão da vida desse filho. O quanto esse filho faria diferença na vida de muitas pessoas. Todos nós gostaríamos de saber já ao nascer: olha, seu filho vai nascer, vai ser assim, vai ser assado, vai ter um futuro assim, vai ter assado. Como nós gostaríamos de saber
qual o projeto de Deus para o futuro dos nossos filhos. Eles esperaram muito, mas quando a bênção veio, ela veio de uma forma abundante. Deixa eu te dizer, querido, o tempo de Deus não é o nosso, porque o tempo de Deus é perfeito. O nosso é imperfeito. Os planos de Deus, nos diz Isaías, são muito maiores do que os nossos, porque a nossa dimensão humana só enxerga o hoje, o aqui e o agora. Mas Deus, quando Ele está agindo hoje, Ele já está com um projeto futuro maravilhoso. Sabe, um dia Deus me deu uma frase, e eu tenho citado essa frase por onde eu tenho andado. Deus trabalha por antecipação. Às vezes está nos acontecendo algo hoje, porque Deus, dentro do seu projeto, Ele já está lá na frente com algo tremendamente maravilhoso, preparado para nós, que na sua trajetória você tinha que passar por aqui. E quando nós passamos pelo hoje, sem entendermos absolutamente nada, como Zacarias e Isabel não entenderam, durante todo o transcurso da vida deles. Segundo a ótica de Isabel, ela era uma mulher que trazia sobre si um opróbrio. Segundo a ótica de Zacarias, Deus não respondia a sua oração, porque o anjo, quando chega, diz: a tua oração foi ouvida. Imagino que é passar uma vida dedicada a um projeto de oração, sem ouvir nenhum sinal de Deus. Isabel entra na velhice. Observe que o texto nos fala que ela já estava na velhice. Ele realmente não tinha mais expectativa durante aquela fase da juventude, não teve mais essa expectativa, mas o texto diz que ela chega na velhice e ela concebe de uma forma maravilhosa. E é interessante, queridos, que durante o transcurso da nossa vida, nós queremos sinais de Deus. Nós vamos orando e querendo: Deus, me dá um sinal para que eu tenha um alento, para que eu tenha assim um fôlego para permanecer orando. Me dê, Deus, uma perspectiva. Aquele marido que você ora 20 anos por ele e parece que nada mexe com o coração dele. Meu pai era incrédulo, um homem mulherengo. Ele se converteu nos últimos dias de vida. Câncer tinha comido o corpo do meu pai. Meu pai era pele e osso em cima de uma cama. Minha mãe é uma plantadora de igreja. Nasceu uma igreja na sala da casa da minha mãe. Meu cunhado é pastor dessa igreja, plantou na casa da minha mãe. Ele é capitão da polícia militar ali em Belo Horizonte. E hoje está com uma igreja, 40 pessoas, está iniciando, mas começou do zero. Ele, minha irmã, minha mãe e os meus irmãos na sala da casa da minha mãe. Minha mãe, uma santa mulher de Deus, uma mulher de oração. Mas ela viu meu pai se converter já no apagar das luzes. Alguém já disse uma frase interessante: não existe coração duro, existe joelho mole. Às vezes nós precisamos calejar o joelho de oração, súplica. Sabe qual o nome, o apelido que Tiago, que escreveu a carta de Tiago, tinha? Tiago, irmão de Jesus. O apelido dele era Tiago Joelho de Camelo. Formou-se nos joelhos de Tiago, que escreve a carta de Tiago, uma casca grossa de tanto atritar o joelho dele com o chão em oração. Edward Payson foi um homem grandemente usado por Deus na Europa em séculos passados. E um dos biógrafos que escreve sobre a vida dele diz que o lugar onde ele atritava o joelho com o assoalho em oração se desgastou de tanto o joelho dele se atritar com o chão buscando ao Senhor. Edward Payson.
Sabe, queridos, às vezes nós não pagamos o preço que Zacarias pagou em oração. Nós oramos 5 anos, achamos que já é muito, 10 anos, está demais, 15 anos, Zacarias orou uma vida inteira, mas ele não desistiu, porque ele não podia abandonar o seu projeto de oração. Eu estava lendo a história da Confissão de Fé de Westminster. Você precisa ler a história da Confissão de Fé de Westminster. É tremenda. Quando você lê a história, o historiador escreve falando que aqueles pastores na Europa, aqueles homens de Deus, se reuniram para orar, para escrever a Confissão de Fé.